Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui hoje, mais uma vez, para novos aprendizados, aprender sobre nós mesmos, que é o mais importante, para que a gente faça as nossas mudanças necessárias. Então, buscando a nossa harmonização, a gente queria lembrar a todos que ao adentrar aqui ao salão, que a gente busque inicialmente essa harmonização. Nós temos ali na entrada revistas que podem ser usadas durante esse período que vocês estão aguardando o início da reunião. Pois a música que vocês ouvem é com esse propósito, tá? Da gente ir harmonizando. E uma coisa importante que a gente precisa fazer é desligar os celulares ao adentrar aqui ao salão. Porque faz parte, dessa nossa harmonia, da gente conectar com as boas energias, que é o que a gente veio buscar aqui. Se energizar, se equilibrar através dos benfeitores espirituais que estão conosco nessa tarefa. Nós estamos aqui trabalhando, no plano material, mas o trabalho maior está no plano espiritual, nos intuindo, nos ajudando na harmonização. Então, para que tudo isso aconteça, que a gente tenha esse cuidado, tá? Desligar os celulares ao entrar aqui no salão e buscar uma prece, uma leitura, para que a gente já possa estar vibrando positivamente. Nós vamos ter hoje o expositor Vladimir, ele vai trazer para nós o tema autoamor. Então, nós vamos, neste momento, elevar os nossos pensamentos a Deus, que a gente possa buscar a nossa harmonia interior, as boas vibrações, que a gente possa ser grato por estarmos aqui hoje reunidos em nome do Senhor, agradecer por essa bênção da oportunidade e que Jesus nos ilumine, nos fortaleça e nos conduza para os caminhos necessários para a nossa caminhada evolutiva. Que a gente possa sempre estar buscando o melhor em nós, para que a gente possa desenvolver tudo de bom que temos em nós. E agradecer a Deus que traz para a gente todos os momentos o amparo necessário para a nossa caminhada. Que assim seja. Passamos a palavra para Vladimir. Obrigado. Boa noite a todos. Que nosso Senhor Jesus Cristo esteja com a gente, nos amparando, nos auxiliando e nos fortalecendo em mais esse momento. E eu confesso a vocês, do fundo do meu coração, apesar de todo ano, em todo momento que eu vim aqui desenvolver um estudo, eu sempre pontuei sobre o autoamor e dos impasses para se alcançar esse autoamor. Mas pela primeira vez ele é o tema central do estudo e foi extremamente desafiador. Eu não esperava que, aprofundar nesse tema, eu ia encontrar uma complexidade que me deixasse um pouco desestabilizado. Porque eu acabei percebendo que, pelo menos o que eu encontrei em mim sobre o autoamor, ainda está aquém. Espero que o mesmo não esteja acontecendo com os senhores e senhoras. Mas pelo que a gente percebe da humanidade, está um pouquinho distante do que é o autoamor. Não precisa um esforço muito grande. Se a gente vai no episódio que ocorreu há pouco tempo no Rio de Janeiro, 120 mortos, está muito distante
do que é o alto amor. Se a gente passa nas ruas e observa nas esquinas, embaixo dos viadutos, nas marquises, está muito distante. Existe uma nova visão da arquitetura, que é considerado como arquitetura hostil, que são pessoas que buscam engenheiros ou técnicas de engenharia para colocar gotejamento nas marquises. Quando chega a determinada hora da noite, essas marquises começam então a disparar gotejamentos de água para que os andarilhos, as pessoas que estão em uma situação de rua, não consigam permanecer embaixo dessas marquises. Arquitetura que produzem bancos de tal forma que fica impossível de uma pessoa deitar. Existem alguns programas de prefeitura que tendem a recolher essas pessoas que estão em situação de rua e despejar em outros lugares, sob a ameaça de que, se alguém ajudar, pode ser penalizado. Eu vi isso quando eu fui em Santa Catarina. Qualquer pessoa, turista, morador, que auxiliam essas pessoas podem ser punidas. Então, como que eu consegui organizar depois de deparar com tanto distanciamento do alto amor? Eu busquei uma história. Como entender essa evolução? Em 1901, um grupo de cientistas, arqueólogos franceses, descobriram na Síria uma pedra escura, grande, um tanto assim. Nela tem alguns escritos de forma cuneiformes, que são de determinada época, 4.000 anos antes de Cristo. Mas os dizeres que foram grafados nessa pedra não diz dessa época. É um pouco mais anterior. No século XVIII a.C., 1750, ali estava grafada o Código de Hammurabi. São 281 leis para regular as relações, diminuir os danos, porque na época, e por isso que foi criada, se uma pessoa roubava alguém, além dela ser morta, os bens eram apropriados e expulsa a família de casa. Então, com base na lei de Talião, Hammurabi, imperador do primeiro império babilônico, criou o Código de Hammurabi, numa tentativa de equalizar um pouquinho as coisas. A lei de Talião, o Velho Testamento traz isso para a gente, em Levíticos. Jesus também comenta isso em Mateus 5:38. Traz aquela ideia do olho por olho e dente por dente. E Hammurabi, com base nisso, se uma pessoa, então, furou o olho de alguém, ele teria o seu olho furado. De certa forma, estava amenizando os danos. Quando vamos caminhar aqui bastante séculos à frente, quando Moisés saiu do Egito, depois de 400 anos de escravidão, ele andou com o seu povo 40 anos no deserto, de maneira também a lapidar. E ele, no Monte Sinai, ele trouxe as leis divinas e também colocou as suas leis disciplinadoras, com a ideia de lapidar aquele povo.
de melhorar aquele povo. Porque estava, depois dos 400 anos no Egito, estava impregnado de uma série de costumes que não condiziam com a cultura do povo hebreu. Culto a vários deuses, consultava os mortos por coisas fúteis. Com quem eu vou casar, se eu comprar um rebanho eu vou ter mais lucro, menos lucro. Coisas banais. Então Moisés trouxe uma forma de disciplinar e trouxe também a lei divina. O primeiro capítulo, percebem que eu estou tentando fazer uma caminhada com um pouco de tempo que nos é dado, que nos é permitido, para que a gente consiga perceber um pouquinho da evolução da humanidade, para que ainda hoje a prática do alto amor, a vivência do alto amor ainda é uma coisa custosa. No primeiro momento a gente pode imaginar que é uma alto amor, uma palavra um pouco egoísta, mas não é. Não é esse tipo de alto amor. Eu me amo a nível narcísico. A nível de apenas eu adorar aquilo que eu reflito no espelho, eu mesmo. Não. O alto amor, daí é que vem o grande conflito, está baseado em Jesus. Nos ensinamentos de Jesus. Então, se lá no passado nós tínhamos essas leis que estavam escritas numa pedra de Dorito, de Hammurabi, uma forma de minimizar os danos, chega Moisés com as leis disciplinadoras e as leis divinas. E quando vem Jesus, vamos caminhar um pouquinho mais. Quando chega Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo, o primeiro capítulo fala justamente disso, traz Moisés e traz também Jesus. E o título do primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é: Eu não vim destruir a lei. Então, a humanidade, até Moisés, estava numa tentativa de se melhorar, em ser menos agressivo, numa tentativa de que pudessem cumprir as leis, numa busca de uma melhora. Quando chega Jesus, ele fala que ele não veio destruir a lei, e sim dar seguimento. Jesus vem trazer o amor. A possibilidade da gente amar. Para que a gente consiga navegar ainda nessa linguagem tão caridosa, tão afetuosa de Jesus, eu vou ler um texto aqui. Está em Mateus 5, 38 a 42. Não resistais ao mal. Ouvistes o que foi dito? Olho por olho, dente por dente? Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal, mas, se qualquer um te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te o vestido, larga-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe empreste. Jesus, aqui nesse momento, aqui nessa passagem,
como todas dele maravilhosas e riquíssimas de aprendizado, ele nos questiona: ouvistes o que foi dito? Olho por olho e dente por dente. Vá lá no Velho Testamento, perceba isso, e essa frase está escrita em Levíticos 24:20. Olho por olho, dente por dente. E segue ainda uma explanação bem interessante. Jesus nos convida a olhar para a história, a buscar compreender a evolução até a chegada dele, para que a gente consiga compreender a essência do que é o amor. Mais uma vez, o alto amor não é um estado narcísico, egoísta, em que eu me amo incondicionalmente e independente das relações. Não. Não. Aí quando ele fala assim, eu, porém, ele coloca uma conjunção aí, né? Porém, né? Eu, porém, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Porque o mal, ele é passageiro. O mal é coisa do homem, né? O homem que vive com a maldade. As coisas que ele cria podem ser defeituosas, porque nós não somos perfeitos. Somos imperfeitos, somos falhos, e as nossas falhas podem construir coisas falhas, equívocos. Então, quando Jesus fala, não resistais ao mal, porque essas coisas más, produzidas pelo homem, construídas pelo homem, colocadas pelo homem, são passageiras. São passageiras. Isso vai como vento. Mas se a gente fica resistindo, digladiando com isso, a gente acaba não caminhando, corroendo o nosso organismo, porque as nossas células sofrem as nossas ações com base nos nossos pensamentos. Cientificamente isso já foi provado. Um pensamento leve, fluido, tranquilo, tende a modificar as moléculas. Por isso as águas fluidificadas. Os nossos companheiros estão estudando, estão meditando, estão refletindo, estão em sintonia com o Cristo Jesus e, desta forma, modificando as propriedades da água. Então, o nosso pensamento proporciona isso. Então, a gente aqui em prece, em vibrações, as reuniões mediúnicas, as salas de estudos, a turma lá da biblioteca, o grupo de preces e sustentação, todas essas vibrações positivas em Cristo Jesus, modificando a propriedade da nossa água fluidificada. Inclusive a minha está aqui, né? Ótimo. Isso é muito importante. Mas se a gente fica nessa resistência do mal, é bem provável que o nosso pensamento fique impregnado. Mas por que ele fez isso comigo? Mas por que aconteceu isso? Por que eu fui reprovado? Por que eu ganhei essa multa? Por que eu fui dispensado do emprego? Por que ela terminou comigo? Se eu fico nessa resistência, nessa luta interna, eu também modifico as propriedades das moléculas da minha célula. O meu corpo, 75% dele não é água, pela idade que nós estamos. Quando é uma criança tenra, ela tem muito mais porcentagem de líquido, mas quando chega nessa nossa idade, essa carga diminui.
nem por isso a gente deixa de mobilizar as moléculas para o bem ou para o mal. Então, quando Jesus fala, não resistais ao mal, é a gente entender que isso passa, como tudo passa. Quando Jesus chega, ele traz para a gente, então, o segmento do que Moisés trouxe. Indiscutivelmente, essa postura de Jesus nos leva a entender que o homem alcançou uma evolução tal que já é possível dele compreender o amor, dele vivenciar o amor e dele desenvolver o alto amor. E no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo fala: amar o próximo como a si mesmo. Nossa, essa expressão, eu acho que ela é o topo do alto amor. Porque não é algo só para mim. Não é algo narciso, egoísta. Não. O alto amor é a possibilidade, a capacidade de nos amar de tal maneira que a gente gostaria de amar o outro, gostaria de ser amado pelo outro dessa mesma maneira. Então, amar o próximo como a si mesmo seria a máxima do alto amor. E ele segue aqui. Quando os fariseus, perceberam que Jesus calou a boca dos saduceus, eles então os saduceus não tiveram vez. Quem sabe a gente consegue aqui colocar Jesus em uma saia justa. Então, um dos doutores da lei se aproxima de Jesus e fala com ele: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Mateus 23, 34. Olha que fantástico. E segue ainda. No item 2, em Mateus 7, 12, ele fala ainda: fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, pois é nisto que consiste a lei e os profetas. Em Lucas 6,31: tratai todos os homens como quereis que eles vos tratassem. Agora, para continuar essa reflexão evolutiva, viemos de Hammurabi, 1750 a.C., chegamos a Moisés, Jesus. Vamos fazer uma reflexão de hoje. Tem acontecido isso? Se alguém chegar e pegar a minha capa, eu vou ter condições de dar a minha camisa para ele? Se alguém me obrigar a andar com ele 1 quilômetro, depois desse 1 quilômetro obrigado, eu consigo falar para ele: eu vou mais 1 quilômetro com você. Agora é por minha conta. Em um seriado da Netflix, The Chosen, o ator que representa Jesus traz uma cena semelhante a essa. Me parece que tem uma lei em Roma que o soldado, ele tem como lei, ele pode obrigar a qualquer um carregar o peso dele, o fardo dele, por 1 quilômetro. Isso é uma lei, e a pessoa tem que aceitar, senão seria presa.
E Jesus, junto com os apóstolos, o ator representa uma passagem semelhante. E foi muito bonito porque mostrou os apóstolos, os seguidores, os discípulos de Jesus, todos resistentes em caminhar esse 1 quilômetro. E quando se finda esse tempo, esse momento, esse espaço, Jesus oferece mais 1 quilômetro, agora por conta dele. Quem de nós vivemos o alto amor nesse nível? Vamos fazer uma reflexão em nossos lares, no trabalho, com os amigos. Porque Jesus, em mais uma belíssima passagem, ele fala que o reino dos céus pode ser comparado a um rei. Esse rei, em determinado momento, então, ele resolve pedir contas aos seus servos. Aí, quando chega o primeiro, ele verifica lá, esse devia a ele 10.000 talentos. 10.000 talentos? Sim. Então, esse rei virou para ele e falou: vou vender você, sua esposa, seus filhos e os seus objetos, as suas coisas, para quitar a dívida. Esse servo então entra em desespero, cai aos pés desse rei e pede misericórdia. Pede para que ele pudesse permitir que ele não fosse vendido, porque ele daria um jeito de pagar essa dívida, os 10.000 talentos. O rei, então, comovido com esse pedido do servo, perdoa toda a dívida. Satisfeito, esse servo sai, então. No meio do caminho, ele encontra um conservo dele que o devia 100 dinheiros. O versículo está escrito assim, não fala talentos. 100 dinheiros. E ele então, com as mãos, esgana ele. Com um ato de violência, segura ele pelo pescoço. E fala: pague-me o que me deves. Esse conservo, não tendo condições de pagar, cai nos pés dele e pede misericórdia, para que ele pudesse permitir que ele conseguisse então pagar de alguma forma esses 100 dinheiros que estava devendo a ele. Não satisfeito, ele não aceitou. No mesmo momento, ele prende o moço e fala que só vai libertá-lo assim que ele conseguir pagar esses 100 dinheiro. Os amigos desse conservo que estavam ali e que percebeu esse servo que tinha sido perdoado pelo rei, foram até o rei e falou com ele: olha que absurdo, ele acabou prendendo um devedor dele, um conservo dele, até que ele pague os 100 dinheiros. O rei então manda chamar esse servo. E chegando lá ele falou: servo mau. E disse: mau servo, eu te havia perdoado tudo o que me devias. Por que me pediste? Não estava desde então no dever de também ter piedade do teu companheiro, como eu tivera de ti? E o Senhor
tomado de cólera, o entregou aos verdugos para que o tivesse, até que ele pagasse tudo o que devia. E Jesus complementa. Isso está em Mateus 18, 23, 35. É assim que meu Pai, que está no céu, vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração as faltas que vossos irmãos houverem cometido contra cada um de vós. Jesus, quando vem, ele vem e traz uma série de ensinamentos para que a gente consiga perceber que a lei de amor que ele nos trouxe, ela é para ser vivida. Não é esse texto para ficar aqui, para alguém falar aleatoriamente, ler na missa, ler aos domingos, ler em casa à toa. O Evangelho de Jesus é algo para ser praticado, para ser vivido. E se a gente consegue se aproximar um pouquinho desses ensinamentos, a gente consegue entrar nessa essência do alto amor. Do contrário, a gente está sujeito a ser esse mal que Jesus disse para que a gente pudesse resistir. A gente está sujeito a continuar sendo essa falha. Ah, mas eu consigo vencer isso agora? Não sei. Mas talvez agora eu possa começar. É agora que eu estou lidando com essa novidade. É agora que eu estou entendendo o quão é complexa o entendimento do alto amor. E ainda no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, fala o seguinte: amar o próximo como a si mesmo é a expressão mais completa da caridade. Porque se a gente não consegue ainda amar, a gente não aprendeu isso ainda, o amor, ele está muito parecido com posse. Às vezes eu percebo umas pessoas fazendo, eu te amo, mas essa expressão está querendo dizer uma outra coisa, algo possessivo, não aquele amor capaz de permitir, olha, mas eu não quero mais ver com você, não, então vai. Não, se a pessoa fala assim, não, mas você me ama, mas eu não te amo, você tem que ficar aqui, você não vai me abandonar, eu não permito. Isso não é amor, isso é posse. Vai. Então, a gente confunde muito essa expressão. Mas o que o Evangelho está trazendo para a gente aqui, segundo o Espiritismo, que é a expressão da caridade. Então, se de repente eu não compreendo o amor, então a caridade. Se eu me aproximo disso, eu posso desenvolver em mim a compaixão. Quem sabe mais à frente eu consiga descobrir o que é o amor verdadeiro. E eu consiga me tratar com o alto amor. Eu consiga tratar o outro com amor. Porque se eu não me amo, como é que eu vou amar o outro se eu não me amo? Isso é praticamente impossível. Tem uma pesquisa do Valdemar Magaldi, um analista junguiano, que eu acho ele muito bacana, muito inteligente. Ele fez uma pesquisa em um hospital onde tinham cuidadores adoecidos. Enfermeiros, médicos adoecidos. Porque era a primeira leva de crianças que estavam nascendo com um adoecimento proveniente de inconveniência dos pais. Então, as pessoas estavam abismadas com essas crianças já tão tenra, com sororidade positiva, né? Soro positivo. Então,
Todos os cuidadores sofriam muito por causa dessa situação. Então, esse analista, ele foi convidado a fazer uma pesquisa e tentar mediar o drama que essas pessoas estavam vivendo naquele momento. E ele acabou percebendo que as pessoas estavam sofrendo de uma fadiga de amor. É um termo que ele utiliza. À época, isso tem, segundo ele, uns 20 e poucos anos. Porque as pessoas estavam sintonizando com a dor do outro. E é um caso muito comum nas casas espíritas. É um caso muito comum nas instituições, asilos. Os cuidadores sintonizam com a dor do outro. Quando eu sintonizo com a dor do outro, eu estou sofrendo aquela influência ali. E isso não é saudável. Não é saudável. Eu preciso ter a compreensão do adoecimento do outro, da dor do outro, da dificuldade do outro, mesmo que limitada. Eu não posso parir uma criança, mas eu posso aproximar o entendimento do que é um parto. Então, quando a gente aproxima do entendimento da dor daquela pessoa, sem entrar em sintonia com ela, porque senão eu vou sofrer essa influência, agindo com compaixão, com amor, aí sim eu tenho condições de voltar para mim, o que a psicologia chama de confluência positiva. Eu confluo com o outro, compreendo o outro, depois eu volto para mim, essa confluência positiva. Eu estou aqui, são, salvo, não entrei na sintonia do outro, então eu consigo dar a mão e resgatar o outro. Amar o próximo como a nós mesmos. Se eu não quero ser fustigado, se eu não quero ser criticado, se eu não quero ser abusado, se eu não quero ser maltratado, porque eu me amo, que eu possa, então, nesse nível, amar o outro. Isso é alto amor. Quando eu me entrego à relação com o outro, da mesma forma que eu gostaria que essa relação fosse comigo, isso é algo do nível do sublime. É um ato de caridade. Por isso é que eu falei que eu fiquei um pouco desajustado quando em minhas pesquisas eu percebi que a humanidade ainda está muito perdida. Talvez necessite da lei de Hammurabi. A primeira lei de Hammurabi, ela fala o seguinte: aquele que faz uma fofoca contra o outro para ganhar alguma coisa, e se for provado, ele pode perder a vida. Olha que interessante. Então hoje as fake news, hoje estava danado, né? Nem ia sobrar um, né? Com esse monte de fake news aí. Porque o que mais a gente tem percebido, principalmente nos meios políticos, onde deveriam esclarecer a população, mentiras, intrigas, fofocas, para deturpar a situação em que o outro se encontra. Talvez voltar à lei de Hammurabi nesses pontos seria interessante. Mas não. Jesus veio justamente para trazer o contrário. E é por aí que a gente entra com a nossa reflexão, né? O que é o amor? O que é o amor, hein? Até agora deu para perceber como é que está o nosso alto amor aí? Alguém quer pontuar alguma coisa? Joana de Ângeles fala para a gente algumas coisas interessantes sobre o alto amor. Só achar a página certa aqui.
ela fala o seguinte no livro Autodescobrimento, uma busca interior. O amor é o alicerce mais vigoroso para a construção de uma personalidade sadia, por ser gerador de um comportamento equilibrado, por propiciar a satisfação estética das aspirações e porque emula, incentiva ao desenvolvimento das faculdades de engrandecimento espiritual que dorme nos sentidos sutis do ser superior. Então, essa instância superior de nossa alma, ela fica meio que adormecida. Principalmente se eu dou vazão ao nosso lado mais animal, mais grosseiro, mais bruto, toma lá, dá cá, olho por olho, dente por dente, isso está lá atrás, mas ainda, infelizmente, vigora. Mas se eu permito que essa coisa do amor vibre em minha alma, eu consigo acordar isso que está adormecido. Somos luzes, somos Deus. Jesus mesmo falou, vocês podem tanto quanto eu. E se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, poderá mover essa montanha daqui para ali. De um grão de mostarda, nem foi exigir demais. Mas e então? O que é preciso fazer para que eu consiga mobilizar essa essência de minha alma? Como? Da mesma forma que as leis foram escritas lá atrás, de Hammurabi, de Moisés, Jesus também deixou o seu legado aqui escrito pelos apóstolos. Então, é importante que a gente estude o Evangelho, é importante que a gente pratique o Evangelho. Porque a questão 919 do Livro dos Espíritos, ela fala o seguinte: qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. É uma frase escrita lá no templo de Delfos. Alguns pesquisadores atribuem a Sócrates. Conhece-te a ti mesmo. Não tem como a gente mudar de situação se a gente não nos conhecer um pouco mais. E não tem como nos conhecermos um pouco mais se a gente não buscar, de alguma maneira, penetrar em nossas almas, penetrar em nossos corações. Buscando nesse momento, fechado em nosso quarto, em nosso coração, uma forma de conseguir uma serenidade, uma paz, para que eu consiga ouvir, para que eu consiga sentir a minha alma. A gente está num momento tão acelerado e a tecnologia nos coloca tão acelerado que se a gente não parar um pouquinho, a gente não consegue ouvir mais o cosmos, a natureza, os pássaros, o nosso anjo amigo nos falando ao ouvido, nos auxiliando.
a gente precisa parar um pouco. A tecnologia é fantástica, mas a gente não pode a todo momento ficar WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok e vai seguindo. Aquele momento conosco mesmo, ele está ficando de lado. E a gente está perdendo algo que é essencial. O nosso próximo. Com a facilidade de acesso que todos nós hoje conseguimos alcançar, a maioria das casas já tem 2 ou 3 televisões. E a família ficou dividida. Incrível. Eu fui em uma casa buscar uma cesta básica, a pessoa disse, meu irmão está aqui, você me ajuda a ir lá carregar? Eu vou sim. Quando eu cheguei na sala, tinha 2 televisões na sala, e uma pessoa sentada numa e outra na outra, com um fone de ouvido. Eu achei isso fantástico. Fantástico. Na mesma sala, 2 televisões enormes, uma com um fone de ouvido aqui, assistindo a programação que deseja, e a outra com o fone de ouvido lá, assistindo a programação que deseja. Hiperdemocrático. Hiperdemocrático. Maravilhoso. Ótimo. Mas cadê aquela briguinha? Eu quero assistir isso, eu quero assistir aquilo, e tem que assistir numa mesma televisão. Porque é o microcosmo social, o núcleo familiar. É ali que eu aprendo a relacionar com o macrocosmo social. Como é que eu vou lidar com o outro na empresa, no trabalho, na escola, no futebol, na academia, se eu resolvo as coisas assim? Não, eu quero assistir, vamos falar, é muito comum os homens, eu sou atleticano, mas nem sei por onde passa o futebol, né? Mas é muito comum os homens quererem assistir futebol e as mulheres quererem assistir novela. Não sei se isso prevalece ainda. Mas, digamos, vamos colocar isso como hipótese. Aquele momento de discussão, vão aqui, vão ali, é importante que aconteça para que se chegue no denominador comum. Não, então vamos fazer o seguinte, hoje você vai assistir o jogo, mas quarta-feira que vem eu sei que tem jogo de novo, mas eu vou assistir minha novela. É uma forma de equilibrar as coisas, porque os direitos são iguais. Por que o homem tem mais direito do que a mulher? Por que a mulher também não tem direito tanto quanto os homens? Então é uma forma de equilibrar, uma forma de discutir a relação, é uma forma de discutir gênero, é uma forma de discutir classe, é uma forma de entendimento que quando essa pessoa vai para o macrocosmo social, ela consegue respeitar o outro ali, a outra mulher ou o outro homem. Mas se isso é resolvido de tal forma assim, então você tem o seu, eu tenho o meu e pronto, acabou. E é assim, você faz o que você quer, eu faço o que eu quero e pronto. Eu estaria desenvolvendo aí, bacana, porque pelo menos foi democrático, cada um assiste o seu, mas ao mesmo tempo algo meio que egoísta. Eu não posso ceder nenhuma parte de mim. E a grande luta do Evangelho de Jesus, a grande luta para a conquista desse alto amor é combater o egoísmo. Eles são antagônicos. Amor e egoísmo, antagônicos. E combater o egoísmo não é muito fácil. Porque a gente tem uma ilusão de que tudo é nosso, né? Meu filho, minha mulher, meu marido, minha casa, tudo transitório. Jesus disse isso em Mateus 5,38. Não resistais ao mal. Não resistais ao mal. Tudo transitório. Por favor. Eu queria só a oportunidade de pegar um gancho dessa última fala sua, quando você fala da questão das televisões, enfim. A questão toda do meu ponto de vista é porque a gente nunca teve tão desconectado com tantas possibilidades de conexão.
Por que eu digo isso? Porque a gente tem acesso a muita informação. E informação necessariamente não se transforma em conhecimento. E não adquirir conhecimento não nos faz crescer para, de repente, praticar o mau valor e também fazer aquilo que, quando eu me amo, eu posso fazer que é amar o próximo. Eu vou deixar só um exemplo aqui do que é informação, o que é conhecimento. Talvez alguém já tenha ouvido essa expressão. Por favor. Informação. Tomate é uma fruta. Conhecimento. Não é por causa disso que eu vou colocar numa salada de frutas. Tá certo? Então, quando eu não transformo informação em conhecimento, eu entendo e eu vivencio muito isso internamente, né? Eu não consigo crescer, não consigo exercer o valor, consequentemente amar o próximo. Eu só queria deixar eu achei interessante o ponto que você trouxe agora no final. Muito obrigado, muito obrigado. Conseguiram captar? A gente pode ter acesso a absolutamente tudo, mas nem tudo nos convém. Nem tudo nos convém. A gente pode, e infelizmente, se a gente não for seleto, a gente acaba se perdendo. A gente acaba se perdendo no desejo do outro. De repente a gente nem quer aquilo, isso, aquilo outro, acessar tal coisa, outra coisa. Ah, mas foi só para agradar fulano, eu me diluindo no desejo do outro. A evolução, o alto amor é pessoal. A conquista da nossa reencarnação também é pessoal. A gente vem com o próximo nessa relação de partilha, de relação, amando o próximo como a nós mesmos, mas sem esquecer que a responsabilidade ela está em nós. Sobre a nossa vida está em nós. Não é que eu vou ter que eu vou correndo e vou sozinho, vou na frente, chegar o primeiro. Não. A gente vai juntos. Mas isso não quer dizer que eu vou diluir o meu desejo no outro. Principalmente se a coisa for errada. Não foi interessante. Que eu possa buscar da informação e trazer o conhecimento. Está aqui. Boa parte do que eu trago sobre o Evangelho está aqui, estudando o Evangelho com Sobral. Espetacular. Volume 1 e 2. Espetacular. Ele faz meio que um miudinho nos estudos dele, então amplifica o entendimento do Evangelho. Porque é tão complicado a gente compreender o Evangelho sozinho, né? Se a gente não estiver estudando em grupos, por isso que a casa tem grupos de estudos, tem grupo na quarta-feira, tem grupo na sexta-feira, porque a gente vai discutindo, a gente vai debatendo sobre aquele mesmo tema e a gente consegue apropriar de algo mais profundo. Tem uma frase de Jesus também que ela ficou um pouco vulgarizada por causa da política, mas para nós o Evangelho de Jesus, ele é sempre atual e sempre importante, conhece-te a ti mesmo, conhecereis a verdade vos libertará. Então vamos buscar, cada um de nós, dentro das nossas possibilidades, fortalecer esse alto amor, essa maior expressão da caridade, amando o próximo como a nós mesmos, buscando a cada dia nos melhorarmos um pouquinho, já basta. Já vamos levar para a próxima encarnação muito menos dano, muito menos dificuldade. Eu agradeço a todos, que nosso Senhor Jesus Cristo nos acompanhe, nos ilumine, que assim seja, graças a Deus. Obrigada.
Nós agradecemos, né, nosso irmão Vladimir aí pela exposição da noite, esse chamado, né, para a gente seguir aí com as nossas reflexões. Então vamos aos nossos avisos. Nós estamos a casa, né, promovendo a campanha do Natal Fraterno. Então nós estamos solicitando, né, doação de caixa de bombom, panetone, refrigerante, frango para o Natal das famílias, né, que a assistência e promoção social espírita realiza com as famílias, tá bom? Todos podem colaborar na medida das suas possibilidades e o cartaz ele fica fixado ali. Qualquer dúvida vocês podem procurar também a assistência social, tá bom? E temos também, né, a evangelização da criança e do jovem, dos bebês também, né, aos domingos. E a evangelização, o Departamento de Infância e Juventude vai realizar a reunião de pais. Considerando a importância dos pais no processo de evangelização da criança e do jovem, o Departamento de Infância e Juventude convida todos os pais ou responsáveis pelos evangelizandos para a reunião de pais e evangelizadores, que será nos dias 24/11, segunda-feira, 26, quarta, e 30, domingo, ou seja, a reunião ela vai acontecer simultaneamente com a evangelização, né, em sala separada. As crianças continuarão, né, sendo evangelizadas e esse espaço aí, encontro com os pais evangelizadores, para fortalecer essa parceria, tá bom? Então, nós contamos com a presença aí de todos os pais, né, nesse encontro. E aproveitando, né, o Vladimir já antecipou aí para nós, que na nossa casa a gente tem vários grupos de estudo, então todos estão convidados, né, a gente sabe o quanto que é importante a construção desse conhecimento e como que a doutrina traz para nós, né, essa luz aí sobre o Evangelho. Então nós temos estudo na segunda-feira, na quarta, na sexta, aos domingos, tá? Qualquer dúvida também podem procurar ali a recepção, ok? No mais, nós agradecemos, né, por mais uma noite abençoada, essa oportunidade que a gente tem para olhar para nós mesmos, à luz do Evangelho. Então, vamos nos conduzindo para a prece final, fechando os nossos olhos. Agradecendo ao nosso Pai maior, Senhor da vida, a Jesus, o amigo divino, nosso mestre, nosso guia, aos benfeitores, nossos mentores dessa casa abençoada, por todos os trabalhos realizados nessa noite, por tudo que recebemos, pelo amor do alto, que toca em cada coração aqui nos 2 planos de vida. E que nessas vibrações amorosas possamos irradiar em favor de todos aqueles corações desconsolados, aprisionados, famintos, sedentos do amor do Pai. Irradiamos também em favor dos dirigentes, nossos dirigentes da nossa pátria, dirigentes de outras nações, e que juntos possamos construir um mundo melhor, um mundo de paz, a fraternidade, enquanto este ideal trazido pelo Cristo, para que nós possamos vivenciá-lo. E assim possamos, ó Pai, permanecer no Teu amor, hoje, agora e sempre. Quem precisa do medicamento, o passe, pode se conduzir para a fila, tá bom? Uma boa noite para todos.